São Tomé e Príncipe, uma nação cheia de vozes, desafios e mudanças. Aqui, o diálogo é direto, sem filtro, sem enrolação. Um espaço onde os protagonistas falam claro e o povo escuta. Bem-vindos ao Papo Reto. Olá, caros seguidores da Gleba TV, sejam bem-vindos à segunda edição do nosso programa Papo Reto, um espaço de conversa direta e partilha aqui na Gleba TV. Hoje temos um convidado de um dos países da lusofonia. Estamos a falar de Moçambique. Está conosco David Chale, presidente da Associação Fórum dos Académicos de Moçambique, que vai nos contar como surgiu a ideia, a iniciativa de criar a associação, o objetivo e o processo de unificação dos académicos moçambicanos no país e fora do país. Falamos da lusofonia. David Chale, seja bem-vindo ao Papo Reto. Muito bem, muito obrigado pelo espaço que me concede. Pode nos explicar um pouco sobre a FAMO, né? A Associação Fórum dos Académicos de Moçambique. Pode nos explicar como é que surgiu a ideia? Ora, a ideia de criar a FAMO surge por observarmos o que acontece no nosso país. Nós observamos que de alguns anos atrás Moçambique tinha escassez de quadros. Quando alcança a independência em 1975, um dos maiores problemas que havia no nosso país era encontrar quadros que pudessem tomar as rédeas de desenvolvimento do nosso país. Mas, com o tempo, já lá para os anos 80, já surgiam algumas universidades e por via destas novas universidades e institutos superiores já se formavam muitos quadros que, no nosso entender, deveriam criar uma diferença no país, que mostrasse ter valido a pena Moçambique apostar por formar quadros seus. Porque logo depois da independência, o nosso país apostou, os nossos dirigentes apostaram em formar quadros até fora do país. São estes que até hoje estão a dirigir o país. Mas pronto, como eu disse, a partir dos anos 80 a coisa começa a mudar, a existência das universidades começa a existir um outro fenómeno, um outro paradigma, em que tínhamos muitos quadros formados, mas que estes quadros não encontravam espaço para poderem trazer as ideias que adquiriram na academia. Okay. Ficavam com seus conhecimentos e, porque tinham os conhecimentos, não conseguiam participar do desenvolvimento, porque não estavam tendo espaço, eu acredito. Então, a solução que encontravam era, de forma esporádica, explodirem e quase, se me permitir usar esse termo, surgiam como se fossem aqueles que atacam o governo, mostrando que há alguma coisa que, sob o ponto de vista deles, não estava a correr bem. Então já não tinham modos apropriados. Então daí surge a ideia de que não. Era por falta de uma organização, exato, do espaço para falar e expor as suas ideias. Exatamente. Ok. Exatamente, certo, foi mesmo por aí. Então nós tínhamos que criar esse espaço para que, de facto, os que tivessem boas ideias, não é? Pudessem ser aproveitados. Exatamente, e bem aproveitados. E foi o que aconteceu. Custou criar isto, na verdade, porque, pelo menos, não me achava capaz de poder criar estar à frente, né? de uma organização destas, entendendo que já há quadros no país com graus bastante superiores, até cientistas, não é? Eu, nessa altura, tinha apenas o nível de licenciatura, mas porque se tratou de algo de inspiração
acabamos conseguindo criar com outros quadros que acharam que este projeto tinha pernas para andar. Falou agora de orientação. O senhor mencionou em uma das nossas conversas que criou a AFAMO também devido a uma orientação divina. Pode nos explicar como é que essa orientação agrega valores para o AFAMO? Certo. De facto, agrega por quê? Porque a inspiração que recebemos do autor da ciência é aquela que indica que todo cidadão sempre tem que estar ao serviço do seu Estado. Ele tem que contribuir com aquilo que Deus lhe dá para que o país possa desenvolver. Nós não conhecemos nenhum país que tenha desenvolvido sem que a ciência estivesse presente. Naturalmente, essa inspiração nos indicava que o acadêmico tem que participar da construção do seu país, desenvolver do seu país. E a ser assim, já tínhamos antecedentes da história própria do nosso país. Certo. Em que o nosso país, para ser liberto, foi necessário homens corajosos e, sobretudo, o homem de referência, chamado professor Dr. Eduardo Shivambu Mondlane. Shivambu Mondlane, pelos conhecimentos, pela ciência, existindo nessa altura vários movimentos de libertação, estamos a falar dos anos 60, havia muitos movimentos de libertação. Então ele, sabendo disso, achou que para poder se tornar uma força capaz de se vincar e com uma certa hegemonia, tinha que conversar com aqueles que lideravam os movimentos isolados. E certamente ele conseguiu liderar e unificou-os para que se tornasse um partido, que é hoje o partido que governa o nosso país. Então essa inspiração acabou também nos dando luz para que, reconhecendo que o nosso país hoje tem muita gente formada, muita gente estudada em áreas específicas, não é? Achamos que a continuarmos ainda divididos em áreas específicas, estamos a falar das ordens. Nós em Moçambique temos as ordens, a ordem dos engenheiros, temos a ordem dos advogados, temos a ordem dos médicos, aí por diante. Como mesmo aqui em Santo Tomé também temos algumas, temos a ordem dos enfermeiros, a ordem dos médicos, a ordem dos advogados. Perfeito. Então, essas seriam, digamos, organizações específicas, de áreas específicas. E cada área ou cada ordem procura, de facto, encontrar o espaço para que o seu grupo tenha um espaço para debater, falar, apresentar suas ideias. Né? Exatamente. E os acadêmicos não tinham isso, né? Exatamente. Eu acho que foi daí que surgiu a ideia. A ideia de pegarmos nesses grupos profissionais específicos para que nos tornássemos numa única força. E como foi a estruturação do AFAMO? Foi fácil? Já existe há quantos anos isso? Não foi fácil e não está sendo fácil, porque ainda estamos na fase exatamente de divulgação. Embrionária. Exatamente, na fase embrionária, mas o que vemos é que o nosso governo está de mãos abertas e mesmo disposto para que a AFAMO exista e futuramente como um órgão que represente em Moçambique a classe acadêmica. No lugar de estarmos divididos por áreas específicas, a AFAMO recebe o acadêmico, ele como pessoa formada, e congrega na AFAMO como membro formado em qualquer outra área. E havendo necessidade de assessorar, de dar um suporte acadêmico ao nosso governo, ao nosso Estado, então, já reconhecida a AFAMO, o nosso governo simplesmente vai emitir uma carta a pedir para que tenha assessoria de uma determinada temática
E nós, na AFAMO, conhecendo os quadros formados naquelas áreas, nós vamos disponibilizar, né? Sim. Da pessoa de acordo à solicitação. Exatamente, do governo. Então, podemos dizer que o governo moçambicano, né, reconhece a potencialidade do AFAMO. Exato. E está de mãos abertas para ajudar o AFAMO. Pode nos explicar mais ou menos uma perspectiva do AFAMO daqui a 3, 5 anos, aonde que almeja chegar? Daqui a 5 anos nós temos a certeza de que a AFAMO a ser já reconhecida, na verdade, de acordo com a estrutura que estamos montando, ela já estará representada até ao nível dos distritos. A todos os níveis? A todos os níveis. Portanto, neste momento estamos com as nossas estruturas montadas em todas as províncias. Temos os nossos delegados, são delegados provinciais. E com os delegados provinciais, daqui a mais um tempinho, estamos a trabalhar nessa perspectiva, já teremos os nossos delegados distritais, que é para poder prestar o suporte acadêmico ao governo a nível do distrito. Porque não podem acontecer situações com a população lá no distrito e que não tenha resposta, certo, que não tenha solução. Então não precisamos de ir até a província ou a nação para termos soluções. Vamos usar os acadêmicos que estão naquele ponto geográfico do país. Certo, certo. Nós já temos em todos os sítios, em todos os cantos do nosso país, pessoas formadas. Pelo menos em cada localidade temos professores que já têm um nível superior. Certo. Estas são pessoas, de facto, elegíveis para poderem resolver os problemas localmente. Certo. Pode nos explicar como a AFAMO projeta, né? Sei que é a Associação, o Fórum dos Acadêmicos de Moçambique, mas acabou, né, aproveitando já a praxe para dizer que acabou de participar do Fórum, né, da Lusofonia sobre a economia azul que aconteceu nos últimos dias aqui em São Tomé e Príncipe, e aproveitou para nos falar um pouco sobre a AFAMO. Como foi a sua participação no Fórum? O que achou do Fórum? Deste fórum que acaba de terminar, o simpósio, o 7º simpósio da Economia e Gestão, foi um sucesso, porque foi nele em que, de facto, vários investigadores de países da lusofonia estiveram presentes e fomos ver temas transversais, que são de interesse, sobretudo, para nós, dos países africanos. Então, os temas abordados têm que ter, na verdade, a sua aplicação. Certo, então, certo, através certo. da AFAMO, nós queremos capitalizar esta agremiação, que é a RIAL, a Rede Internacional Acadêmica de Lusofonia, para que a ideia da AFAMO de organizar os acadêmicos em cada um dos países e eles estarem ao serviço do seu Estado, certo, e, por fim, a sua comunidade. Então, eles se juntem também nesses países. Então, estamos a deixar esta chega, a partir desta entrevista, que é para chamar a atenção aos nossos governos, que nós, como acadêmicos em cada país, queremos existir para podermos dar o suporte acadêmico. David Charlie faz uma introdução direta ao governo, não só de São Tomé e Príncipe, não só de Moçambique, mas de toda a lusofonia, para que crie um espaço para que os acadêmicos possam debater e resolver possíveis problemas, trazer soluções para os problemas que possam surgir nos países da lusofonia. É isso? Exatamente isso. Porque nós, como acadêmicos, existimos exatamente para isso. Lembre-se que os nossos governos gastaram dinheiro para nos formar. Fui um deles. Estudei graças ao governo e, naturalmente, não tenho como gratificar ao governo, senão dar o meu suporte, contribuir dessa maneira, com aquilo que eu fui aprender na academia. Eu acho que esta forma de pensar,
que devia ser para qualquer um que esteja no seu país, constituiria uma mais-valia para o próprio governo. Teria o retorno do gasto que o governo fez para que eu me formasse. O contrário disto é se esses acadêmicos de facto não estiverem alinhados àquilo que são as ideias do seu próprio governo, eles se tornam opositores. Certo, certo. O que nós, através da FAMO, queremos evitar. Porque se estudamos exatamente para podermos alinhar o que achamos de forma não correta, então podermos alinhar juntamente com o nosso governo. Certo. Enquanto acadêmicos, nós não queremos liderar o governo. O governo está sempre em frente porque ele faz o seu programa de governação aos 5 anos, etc. Então nós queremos simplesmente dar o suporte acadêmico, somente. Uma para contribuição. Que não apareçam, exatamente, para que não apareçam aqueles momentos em que o governo quer decidir sobre a vida do povo, do seu povo nesse país e depois apareça, procure saber, olha, qual a ideia dos acadêmicos sobre este nosso pensamento como governo. Então, e não encontrar essa resposta. Que nunca vai encontrar enquanto os acadêmicos naquele país não estiverem organizados. naturalmente. Então, a FAMO foi criada sobre a priori de priorizar, valorizar a ideia e o conhecimento dos acadêmicos em Moçambique. Exato. E agora o AFAMO, né, projeta essa ambição de também poder conciliar outros acadêmicos nos países da lusofonia. Pelo menos, começamos por lá. E mais tarde, quem sabe, se calhar já não existiremos, mas haverá sempre seguimento exatamente. do fruto Exato. do que deixar. E por fim, por que não? Se calhar, começando pela lusofonia, mais tarde, até chegarmos à organização dos Estados africanos, para que os africanos, sobretudo, se libertem, não é? Nós, como africanos, sabemos que nossos países têm muitos recursos. Sim. E havendo muitos recursos com tanta gente formada, naturalmente será uma grande valia, se nós estivermos unidos, naturalmente, organizados e unidos. Passo agora um pouco dessa nossa conversa descontraída. Lembro que falava comigo e dizia que era pastor, né? Pastora, pode nos falar um pouco sobre a vida pastoral, conciliando com a FAMO, como tem sido até agora? É um desafio, na verdade. É um desafio, mas porque a vida pastoral não se difere tanto da academia. Nós sempre conseguimos reconciliar as duas coisas e foi porque mesmo por essa via que conseguimos ter este horizonte de abraçar a academia para já podermos dar o nosso préstimo ao nosso Estado, né? À nação, porque um pastor, um servo de Deus, é sempre aquele que pensa propositivo, pensa em construir o seu país, tanto espiritualmente, quer ver o seu país com tranquilidade. Agora, usando a ciência melhor, porque o acadêmico vai poder usar os seus conhecimentos científicos para que o país possa desenvolver. Portanto, desenvolverá cientificamente, mas também a parte espiritual vai ajudar em tornar o povo mais alinhado, pacificamente, criando a paz, uma moral excelente para que se torne um povo aceite no mundo inteiro. Então, desempenharemos esse papel de organizar sim a classe acadêmica para poder estar ao serviço do Estado e das comunidades, desenvolvendo assim o seu país, mas espiritualmente também esses acadêmicos terão valores que, por essa via de ser pastor, vamos alinhá-los. Trabalhar, né? Nesse também, no lado espiritual. Exatamente. David Chale, primeira vez em São Tomé e Príncipe, como é que vê
ouviu até agora e vai levar a impressão de São Tomé e Príncipe? Eu não tenho palavras para explicar isso. Na verdade, estar em São Tomé e Príncipe é um gosto. Primeiro por estar num país que eu senti ser muito tranquilo, com um povo bastante acolhedor. Estar em São Tomé e Príncipe é estar num paraíso estado na terra, porque por aquilo que temos estado a notar em outros países, incluindo o meu, São Tomé e Príncipe, a tranquilidade que mostrou ser extraordinária. Por isso, estou de parabéns por ter pisado neste país. Eu acredito que... E projeta voltar, claro. Sem dúvidas. Desde que as condições estejam criadas e porque agora estamos a começar uma nova jornada. Vamos começar a trabalhar com outras instituições de ensino superior em São Tomé e Príncipe para este projeto de ver se conseguimos também congregar os académicos aqui. Os académicos de São Tomé e Príncipe, sim. A ser possível, naturalmente, terei que voltar. Honra, né? A grande honra de voltar novamente a São Tomé e Príncipe, as ilhas do meio do mundo, as ilhas maravilhosas do meio do mundo. Estamos na reta final do Papo Reto. Eu espero que você possa ter percebido a ideia do AFAMO, né? O Fórum dos Acadêmicos de Moçambique, e qual é a ideia de projeção do AFAMO para os países da lusofonia. Vamos focar mais aqui em São Tomé e Príncipe. Professor, né, presidente da associação, pastor David Chale, breves considerações finais para os telespectadores. Ora, para os telespectadores, eu anseio que, de facto, depois de ouvirem esta nossa pequena conversa, se sintam sensíveis em abraçar este projeto, porque é um projeto que, quanto a mim, vem para ficar em São Tomé e Príncipe. Estarei a trabalhar com os dirigentes de algumas universidades para perceberem a ideia, e eu acredito que também não vão dizer não a isto, porque o acadêmico é sempre necessário sua participação no desenvolvimento. Então queremos que todos aqueles que nos ouvem, na verdade, procurem conhecer um pouco mais, e nós estaremos em condições de poder partilhar esta nossa ideia para que São Tomé e Príncipe, daqui a mais dias ou mais meses, também tenha o Fórum dos Acadêmicos de São Tomé e Príncipe. Uma visão a priori que vai ajudar, beneficiar muito a São Tomé e Príncipe, não só ajudando a São Tomé e Príncipe, claro, que estará dando um passo a mais para alcançar outros países da lusofonia. Caros telespectadores, é assim que terminamos a nossa conversa com o acadêmico, presidente da Associação AFAMO de Moçambique, também pastor David Chale. Muito obrigado por conceder-nos esta entrevista aqui no nosso espaço Papo Reto da Gleba TV. Muito obrigado. Já com 3 anos de existência, a AFAMO, o Fórum dos Acadêmicos de Moçambique, vem projetando um futuro cada vez mais risonho para Moçambique, ao nível dos acadêmicos e também passando para o país em si. E agora planeja ter a expansão para todos os países da lusofonia. Esperamos que esta iniciativa, que se crie o Fórum dos Acadêmicos também aqui em São Tomé e Príncipe. É assim que damos um final à nossa segunda edição do Papo Reto. Gleba TV, informação que podes confiar. São Tomé e Príncipe, uma nação cheia de vozes, desafios e mudanças. Aqui, o diálogo é direto, sem filtro, sem enrolação. Um espaço onde os protagonistas falam claro e o povo escuta. Bem-vindos ao Papo Reto.